Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E hoje, dando sequência às nossas aulas de Teoria do Estado e da Constituição, nós vamos conversar sobre interpretação da Constituição ou interpretação da norma constitucional. Por que esse assunto é importante? Ele é importante porque a interpretação da Constituição ela parte de alguns princípios específicos que não são aplicados a outras normas jurídicas. Interpretar a Constituição não é o mesmo processo mental, não é a mesma tarefa que interpretar o Código Civil ou o Código Penal ou uma lei qualquer. Há muitos pontos de convergência. Afinal de contas, tudo é um trabalho de interpretar. Entretanto, por causa de algumas características próprias, peculiares que a Constituição tem, o processo interpretativo da norma constitucional, ele exige alguns cuidados especiais e apresenta algumas peculiaridades também que a gente precisa saber antes que a gente, lá adiante, a gente comece a interpretar artigo por artigo o texto da nossa Constituição. Tá bem? Mas olha só, antes de entrarmos para falar dos princípios específicos aplicáveis na interpretação das Constituições, é preciso que a gente pense um pouquinho sobre o que é interpretar. Parece uma pergunta de resposta fácil, mas é preciso ter alguns cuidados no momento de responder a essa pergunta: o que é interpretar? Bom, eu poderia dizer que a interpretação, quando se refere a normas jurídicas, é um esforço, é a tarefa, é um empreendimento da pessoa, chamada aqui de intérprete, para descobrir, para compreender, para entender o significado da norma. Eu vou dar um exemplo simples, mas que talvez nos ajude a compreender aquilo que eu estou dizendo agora. Quando você vê uma placa de trânsito em formato redondo, com a letra E, com um risco diagonal em cima da letra E, você olha para aquela placa e você vai chegar à conclusão que ela está dizendo para você: não estacione, ou é proibido estacionar. Esse trabalho de olhar um símbolo, no caso uma letra com um risco diagonal sobre ela, é um trabalho de interpretação. E considerando que essa placa ela é uma ordem dada pelo Estado, é uma ordem jurídica, portanto, esse trabalho de interpretar uma placa de trânsito é uma interpretação jurídica. Então, o interpretar é procurar conhecer o conteúdo semântico da norma, procurar saber exatamente aquilo que a norma está significando, qual é o comando que a norma traz, qual o seu alcance, qual é o seu objetivo. Às vezes, a gente pensa que uma norma é tão clara que não cabe interpretação, mas isso não é verdade. Não existe nenhuma norma jurídica que não demande, que não exija de nós um trabalho de interpretação. Eu vou pegar como exemplo uma norma que talvez você já esteja estudando na disciplina de Direito Civil. É o artigo 3º do Código Civil Brasileiro, que fala que os absolutamente incapazes, ou são absolutamente incapazes para os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Aí você vai dizer: ah, professor, mas essa regra é muito clara. Quem não tem 16 anos é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Mas será que ela é tão clara assim? Por exemplo, o que são atos da vida civil? São todos os atos possíveis e imagináveis que uma pessoa pode praticar ou não? E se ele praticar o ato da vida civil
a despeito da proibição que consta no texto legal, qual a consequência disso? Então, observe que uma norma aparentemente simples, ela vai gerar questionamentos que vai demandar um processo mais exaustivo de interpretação. E quando se trata da Constituição, então, o desafio é ainda maior. Eu quero que você pense comigo que quando a gente vai interpretar a norma jurídica, as normas jurídicas em geral, existem alguns critérios básicos que nos ajudam nesse processo de interpretação. Vocês vão ver, então, que interpretar pode não ser uma tarefa tão simples quanto aparenta. Todas as pessoas interpretam na vida, não apenas os que militam na área jurídica. A vida é basicamente interpretar sinais, símbolos, códigos, né, ao longo da vida. Mas nós que somos do direito, eu quero colocá-los no grupo, vocês já são meus colegas, a gente precisa começar a lidar com critérios específicos, científicos, se eu considerar o direito como uma ciência, para poder interpretar bem, interpretar direito. E alguns desses critérios são, por exemplo, o critério literal ou gramatical de interpretação. Por esse critério, a interpretação é um trabalho de conhecer, de analisar as palavras, os vocábulos, sintaticamente e morfologicamente. É como se fosse uma análise sintática do texto legal, do artigo, do parágrafo, do inciso, enfim, do que for. Aí eu faço uma análise a partir do conteúdo linguístico que está ali, e aí pronto, já é o suficiente para eu entender o que a lei está dizendo. É lógico que esse é o primeiro processo, é o mais essencial de todos eles. É evidente que é preciso fazer isso. Mas você vai entender a partir de outros critérios que nem sempre ou quase nunca esse critério gramatical ou teleológico é suficiente. Sempre tem uma coisinha a mais para fazer. O outro critério, dentre inúmeros que poderíamos mencionar, é o critério teleológico. Teleológico. Esse critério ele busca verificar a intenção da norma, o fim ao qual se destina aquela norma. Quando fizeram aquela lei buscava fazer o quê? Quando fizeram a lei Maria da Penha, qual era o objetivo? Ora, o objetivo era diminuir ou atenuar a violência contra a mulher. Quando fizeram a lei dos crimes hediondos, qual era o objetivo? O objetivo era diminuir a violência, reduzir a impunidade em crimes mais graves e assim sucessivamente. Quer dizer, na interpretação teleológica, além do aspecto gramatical, né, morfológico, sintático do texto, eu vou tentar analisar também os objetivos buscados por aquela norma, e pode ser que seja fundamental no momento de aplicá-la. Bom, um outro critério que eu posso utilizar e que devo, a depender da circunstância concreta em que eu vou ter que aplicar a norma, é o critério histórico. Critério histórico. Por esse critério, eu vou buscar conhecer os antecedentes históricos que desaguaram naquela lei. Até que se chegasse naquele dispositivo que foi aprovado, naquela lei que foi aprovada, naquele artigo que foi inserido na Constituição, até que chegasse naquilo ali, houve um processo histórico. E, por vezes, será necessário conhecer isso para que eu possa aplicar adequadamente. Por exemplo, a Constituição ela vem e estabelece que é livre a expressão, ela assegura a liberdade de expressão artística, de expressão intelectual, de expressão científica, etc., comunicacional, está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 9º. Aí você vai pensar, até que ponto o Estado, em defesa da coletividade, pode limitar essa liberdade de comunicação, dos veículos de comunicação, por exemplo? Ora, para você interpretar adequadamente esse dispositivo, você tem que saber que essa liberdade de expressão inserida no artigo 5º da Constituição se veio logo após um período de censura no Brasil.
Um período em que órgãos governamentais restringiam, limitavam e até proibiam certas expressões artísticas, novelas foram barradas, músicas foram vetadas, muitos compositores foram proibidos de lançar suas músicas, etc. E é nesse contexto de restrição, de exceção às liberdades democráticas, e logo após um longo período em que essas coisas foram restringidas, é que veio esse dispositivo. Então, você vai interpretar adequadamente o dispositivo se você se lembrar o contexto histórico em que ele foi aprovado. E eu quero mencionar, para ficar só nesses quatro, um quarto critério, que é o critério sistemático para a interpretação da norma jurídica. Como que é isso, professor? Quer dizer que, ao interpretar um artigo do Código Civil, por exemplo, eu tenho que pensar que esse artigo ele não é isolado. Ele está dentro do contexto de todo o Código Civil, ele está dentro do contexto de cláusulas e princípios aplicáveis ao direito civil, ele está inserido naquilo que nós chamamos de constitucionalização dos institutos fundamentais do direito civil, ou seja, há todo um arcabouço, há todo um conjunto muito grande, um sistema muito maior do que só aquele dispositivo. Então, eu tenho que interpretá-lo olhando para esses princípios mencionados, para os institutos fundamentais de direito civil que foram constitucionalizados. Enfim, eu tenho que olhar todo um sistema. Você está vendo? Olha, quando eu pergunto o que é interpretar, a princípio é uma questão fácil, mas o que eu quero mostrar para vocês nessa abordagem inicial rápida é isso, que não é tão fácil assim interpretar. É por isso que você está fazendo direito, para que o seu trabalho de interpretação seja uma coisa mais apurada, mais refinada, de quem conhece o direito, que conhece esses critérios. Só que, quando a gente chega na interpretação da Constituição, a gente vai ver que tem alguns princípios de interpretação que vão além desses 4 critérios que mencionei aqui. Se você quiser anotar esses 4 critérios, é interessante você anotar. Os critérios são, primeiro, o critério gramatical ou literal, é o mesmo critério, gramatical barra literal. Depois, o critério teleológico ou finalístico, que busca a finalidade da norma, teleológico. O critério histórico, ou, como dizem alguns autores, o critério evolutivo, histórico ou evolutivo, e o critério, por fim, o critério sistemático. Tá bem. Conforme eu estava dizendo, ao interpretar a Constituição, eu vou usar esses critérios. Só que, para além deles, e por causa da natureza especial da norma constitucional, eu vou usar alguns princípios que eu quero que você dê uma atenção especial a esses princípios que vamos mencionar aqui, tá bem assim? Quero lembrar, antes de entrar nos princípios, que como tenho feito em todas as aulas, um texto exatamente abordando essa mesma conversa que nós estamos tendo aqui está postado lá à sua disposição. O objetivo desse texto é aclarar ainda mais as questões. Esse texto está disponível para você no portal do aluno, lá na Fadivale, e também no aplicativo Google Classroom. Tá bem? Vamos lá? A gente vai falar então dos princípios de interpretação constitucional, já que a aula de hoje é sobre interpretação da norma constitucional. Às vezes, em vez de interpretação constitucional, você vai encontrar a expressão hermenêutica. Isso. Hermenêutica constitucional, a gente está falando da mesma coisa. Não se preocupe, tá bom? A hermenêutica é, por assim dizer, a ciência da interpretação. Então, fica do mesmo tamanho. Então, princípios de interpretação constitucional. O primeiro deles é o princípio da unidade da Constituição.
unidade da Constituição. A Constituição é uma lei só, é um documento só. Então deve haver uma unidade harmônica entre todos os seus preceitos. E mais do que isso, é preciso dizer que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Todas têm a mesma dignidade. Todas as normas constitucionais estão no mesmo patamar. Não há uma norma na Constituição que seja, a princípio, superior a nenhuma outra norma que está na mesma Constituição. Mas, professor, às vezes pode acontecer, né, professor, que há casos em que direitos protegidos pela Constituição ou normas que constam da Constituição entram em choque no caso concreto. Bom, quando eu digo para você que não há hierarquia entre as normas, os artigos, diferentes artigos, dispositivos da Constituição, eu digo que não há hierarquia a priori, a princípio. Eu não posso, de uma maneira geral, dizer, não, o direito à vida é superior ao direito à dignidade da pessoa humana, ou ao princípio da dignidade da pessoa humana, não. Agora, no caso concreto, diante de cada caso concreto, eu vou precisar aquilatar naquela situação concreta que o juiz está julgando, que o Supremo Tribunal está julgando, ou que alguém está dando um parecer jurídico, eu tenho que tomar uma decisão administrativa. Naquele caso concreto, pode ser que eu tenha que tomar uma decisão sobre o que vai prevalecer. Mas será para aquele caso, apenas naquelas circunstâncias específicas ali. Porque, repito, não há hierarquia entre as normas constitucionais, porque há uma unidade em todo o texto constitucional. Agora, conforme estava dizendo, pode acontecer que numa situação concreta, normas constitucionais de igual dignidade sejam colocadas em choque. E lá no texto que está disponibilizado para você, eu faço menção, inclusive, de um julgamento do Supremo Tribunal Federal paradigmático, um caso emblemático mesmo, uma situação ótima para a gente pensar nisso, que foi o caso da ADPF 54. É um processo que correu no Supremo Tribunal Federal e a matéria desse processo foi o quê? Foi o aborto ou a antecipação terapêutica do parto em caso de feto anencefálico. Qual é a situação? A mãe está grávida e descobre que o seu bebê, que lá na ação se chama de feto, ele não tem o encéfalo, ele não tem o cérebro. E não há uma perspectiva de vida extrauterina. A discussão nessa ação foi se essa mãe poderia antecipar terapeuticamente o parto, que é um eufemismo para o aborto, o trabalho de abortamento, e de tal maneira que isso não configurasse o crime de aborto previsto no Código Penal. Quer dizer, quem propôs a ação queria que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que a mãe de um feto anencefálico que abortasse, que provocasse o aborto, não estaria cometendo o crime de aborto, porque havia um relevante valor, seria muito duro para ela ter que suportar a ideia de que vai carregar o filho durante 9 meses, depois ele vai nascer para morrer em seguida, enfim. Do outro lado, as pessoas defendiam, não, mas é a vida tem que ser protegida. De tal maneira que o Supremo Tribunal Federal ficou diante de si, tendo que, naquela situação concreta do feto anencefalo, decidir se ele ia privilegiar o direito à vida, segundo a Constituição inviolável, representada aqui pelo feto, pela vida do feto, ou ele consideraria a dignidade da pessoa humana na pessoa da mãe, cujo sofrimento, segundo disseram os autores da ação, seria indescritível para a criança morrer em seguida. Não vou entrar no mérito, mas apenas para mostrar para vocês uma situação concreta. O direito à vida não é a priori superior à dignidade humana e nem vice-versa, mas no caso concreto, naquela situação concreta, eu precisaria definir. Lá no texto tem um link para você acessar o voto, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero que você leia a decisão toda, se você quiser pode.
Por que eu estou te dizendo isso? Porque é uma decisão de mais de 400 páginas. Mas lá na última página, ou nas primeiras páginas, você tem um resumo, que a gente chama de ementa, a ementa do acordo. Já é possível você entender bem essa situação. Então, o primeiro dos princípios de interpretação constitucional é da unidade da Constituição. Grave isso, não há hierarquia entre as normas constitucionais em abstrato. A princípio, não há. Pode ser que no caso concreto eu tenha que decidir, mas a princípio não há hierarquia alguma. O segundo princípio de interpretação da norma constitucional é o princípio do efeito integrador. Efeito integrador. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que ao interpretar a Constituição eu preciso dar primazia, eu preciso privilegiar soluções que favoreçam a unidade política nacional. Eu sempre pego o Supremo Tribunal Federal como exemplo, porque ele é o órgão defensor da Constituição, ele é o guardião da Constituição Federal, segundo diz a própria Constituição Federal. E, então, normalmente eu falo assim, eu dou exemplos, ilustrações e casos concretos mencionando o Supremo Tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma causa qualquer que está lá em cima, ele não pode dar uma decisão que vai ajudar a criar uma instabilidade social no Brasil. Ao contrário, ele tem que adotar decisões que vão colaborar para a coesão da sociedade brasileira, para a unidade política da nação brasileira. Esse é o verdadeiro objetivo. E lá no texto que está disponibilizado para vocês, eu dou mais um exemplo concreto. Né? É um habeas corpus julgado lá pelo Supremo Tribunal Federal, e a situação é a seguinte: foi uma pessoa, um escritor, que lançou um livro antissemita, é um livro contra judeus, e foi acusado de prática do crime de racismo. E entendeu o Supremo Tribunal Federal que era de fato crime de racismo, que apesar da liberdade de expressão intelectual, essa liberdade não é um espaço que se abre para que haja prática de racismo. E nas anotações, na fundamentação, o Supremo disse, olha, que admitir o racismo é colocar em risco a paz social, né, as estruturas, a organização da sociedade brasileira. Ou seja, foi uma decisão em que ele adotou o princípio do efeito integrador na interpretação, na aplicação da norma constitucional. O objetivo da Constituição é dar coesão à sociedade. Então, ao interpretar a Constituição, ele estava interpretando lá se a liberdade de expressão assegurada na Constituição pode amparar uma prática de racismo, entendeu que não pode, porque admitir o racismo é criar uma instabilidade política, que é justamente o que não se deve buscar ao interpretar a Constituição. Um terceiro princípio é o princípio da máxima efetividade, a máxima efetividade social da Constituição Federal. Quer dizer, eu preciso dar às disposições contidas na Constituição interpretações que favoreçam a sua efetividade. Quer dizer, eu vou pegar o artigo 196 da Constituição Federal, por exemplo, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dever da sociedade também. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu preciso interpretar esse dispositivo de maneira que a saúde seja de fato assegurada a cada pessoa que precisar do Estado para ter acesso a ela. A gente está vivendo hoje um momento extremamente difícil, que é essa pandemia. Em algumas cidades tem um caos no sistema de saúde e as pessoas chegam aos hospitais com uma síndrome respiratória aguda grave, normalmente nesses tempos causado pelo coronavírus, nessa nova doença que é a Covid-19, e chegam em hospitais em Manaus, em Fortaleza, em Belém do Pará, já no Rio de Janeiro, daqui a pouco em São Paulo, e não há unidade de tratamento intensivo, UTI, com respirador para atender a todos. Se essas pessoas forem à justiça, a justiça jamais, com base no princípio da máxima efetividade, poderá dizer assim, bom, o artigo 196 da Constituição está lá, diz que a saúde é direito de todos, só que no tempo de pandemia não dá para aplicar. Não tem essa.
Eu tenho que dar uma interpretação que garanta a máxima efetividade. Se o Estado vai dar conta ou não de atender, é uma outra história, mas eu tenho que interpretar a Constituição no sentido de dizer que cada brasileiro tem direito a que seja oferecida a ele a chance de sobreviver, de garantir a sua vida e a sua saúde. É o princípio da máxima efetividade. Senão, o artigo 96 da Constituição não fica valendo nada. Eu não posso admitir uma interpretação que empobreça a aplicabilidade do dispositivo constitucional. O Estado vai dizer, o município vai dizer, a União vai dizer, mas não tem dinheiro, não tem previsão no orçamento, não tem como comprar respirador para todo mundo. Isso é uma outra história. É uma outra história. A Constituição garante aquele direito e, pelo princípio da máxima efetividade, ele tem que ser efetivamente aplicado. Já falamos 3 princípios. Vamos agora ao 4º, que é o princípio da justeza, ou o princípio da conformidade funcional. Isso quer dizer o seguinte, gente: ao interpretar a Constituição, eu não posso me esquecer do esquema organizatório funcional do país. O que é esse palavrão que eu acabei de dizer? Olha, por exemplo, o Brasil adota a separação de poderes. Então eu preciso respeitar a separação de poderes. O Brasil adota a repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então eu preciso respeitar essa repartição de competências, percebe? Esse princípio, então, da justeza ou da conformidade funcional quer dizer que, ao interpretar a norma constitucional, eu não posso me esquecer disso, que a Constituição ela montou um esquema de organização, uma estrutura de organização do Estado, da sociedade brasileira, que precisam ser observados. Agora, há poucos dias, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal, há poucos dias mesmo, uma coisa de 20 dias, ou menos que isso, uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, em que aquela corte disse que cabe aos estados e municípios definirem, por exemplo, se vão fechar o comércio ou não, se vão fazer lockdown ou não, embora o lockdown é um outro assunto para a gente conversar, tem uma série de polêmicas sobre ele, mas o Supremo disse que quem define se o comércio abre, se abre sob que condições, se vai usar máscara ou não, quem define é a União, são os estados ou são os municípios, e que o presidente da República não tem poder para fazer isso. Que ele não pode inibir nem proibir os municípios e estados de fazerem aquilo que é da competência deles. Se está certo ou se está errado o posicionamento do Supremo, isso é uma outra história. Apenas estou dizendo que ele adotou aqui o princípio da justeza ou da conformidade funcional, porque ele olhou para quê? Para o esquema organizatório funcional da sociedade brasileira. Ele olhou para a repartição de competências entre os entes federados, que são a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então é isso. É um critério, um princípio de interpretação, segundo o qual, ao interpretar a norma constitucional, eu vou precisar considerar essa questão. Um quinto e penúltimo princípio é o princípio da concordância prática, importantíssimo, também chamado de princípio da harmonização. Por vezes, a gente se depara e se espanta numa situação prática em que bens jurídicos protegidos pela Constituição entram em choque na situação concreta. Já até dei um exemplo aqui para falar sobre o princípio da unidade da Constituição, que foi o choque entre o direito à vida e a dignidade da pessoa humana no caso do feto anencefalo. Mas há outras situações em que bens, direitos protegidos igualmente pela Constituição entram em choque em situação concreta, e eu preciso fazer com que eles se harmonizem para que haja uma eficácia ótima de cada um deles. E eu trago de novo ao problema da pandemia. Uma discussão recorrente nesses tempos de pandemia, que coloca inclusive o presidente da República em situação de conflito com alguns governadores e prefeitos, é o seguinte: o que eu devo privilegiar? O isolamento para garantir a vida? Ou eu tenho que restabelecer o funcionamento das empresas, dos postos de emprego, para que haja emprego? Inclusive partindo do pressuposto, né, quem defende esse ponto de vista,
de que sem emprego ninguém vai conseguir viver no final. E aí? A atividade econômica ou o isolamento social como forma de nos proteger contra o vírus e garantir um futuro minimamente sofrido, ou sofrido ao mínimo possível pelo povo brasileiro? Parece uma situação simples, mas não é tão simples. Quando você pega, por exemplo, o artigo 170 da Constituição, que fala dos princípios constitucionais da ordem econômica, e lá fala que o pleno emprego é um desses princípios, ou o próprio artigo 196 da Constituição Federal, que fala do direito à saúde, e fala que o direito à saúde será garantido também por meio de políticas econômicas. O que está acontecendo? Eu tenho bens ou direitos protegidos igualmente pela Constituição, eu vou precisar harmonizar. Então, em tese, eu sei que é muito fácil falar, né? É mais fácil falar do que fazer. Em tese, o que eu preciso fazer? Bom, eu tenho que ir lentamente retornando à atividade econômica com todos os cuidados possíveis para vulnerabilizar o menos possível a vida e garantir o maior nível possível de isolamento. Em tese, não quero aqui me entrar na seara dos infectologistas, né, que são cientistas brilhantes que estão nos ajudando muito. Mas, em tese, seria uma forma, esse exemplo que eu dei, uma situação hipotética, né, seria uma forma de harmonizar as duas coisas. Esse é o princípio da concordância prática, da harmonização. Eu estou ilustrando para tentar fazer você entender. E, por fim, o último princípio, o princípio da força normativa da Constituição. Gente, Constituição tem que ser aplicada. As normas constitucionais são dotadas de normatividade. É direito, é lei, tem que ser cumprido. Eu não posso considerar as normas constitucionais como se fossem enfeites, quadros na parede, né? Como se fosse algo acessório, né? Uma ornamentação do sistema jurídico. Não! Eu tenho que interpretá-la de tal maneira a que ela tenha real aplicabilidade, né? E não pensar que são apenas metas, são apenas enfeites do sistema. É lindo, mas não é aplicável. Não, é aplicável. Não precisa nem ser lindo, mas tem que ser aplicável. Então, se a Constituição fala do princípio da moralidade, por exemplo, eu preciso anular os atos praticados pela administração pública, por exemplo, que sejam imorais. Ah, não, esse negócio de moralidade está no campo da moral, não está no campo do direito. Não, não estava. A partir do momento que a Constituição diz que a moralidade é fundamental para a validade do ato jurídico praticado pela administração pública, então pronto. Se eu quero aplicar o princípio, esse último agora, da força normativa da Constituição, então eu preciso, de fato, considerar o princípio da moralidade e outros tantos preceitos constitucionais. Tá bom? Interpretação das normas constitucionais ou interpretação constitucional. A gente vai seguindo em frente, na expectativa de, em breve, a gente voltar a se encontrar. Leiam o texto. Inclusive, o texto tem vários links desses processos do Supremo que eu mencionei hoje aqui, para você dar uma entrada lá, dar uma olhada no processo, que você vai entender bem melhor aquilo que eu estou falando, tá? Muita vontade de voltar a encontrar cada um de vocês e desejando que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.